Eu estou sentindo que tem muita narrativa no ar e vamos te justificar por quê. Mas, segundo o governo, o Brasil alcançou em 2024 os melhores resultados de renda, desigualdade e pobreza de toda a série histórica de pesquisas domiciliares. A conclusão está em nova nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que analisa os levantamentos feitos pelo IBGE desde 1995. O estudo foi publicado na última terça-feira. Mesmo com os avanços, o estudo alerta que cerca de 4,8% da população segue vivendo em extrema pobreza e 26,8% está abaixo da linha da pobreza, o que evidencia que, apesar dos ganhos históricos, desafios sociais ainda persistem. Mas os dados estariam corretos? E aí vem, eu tenho o maior respeito pelo pessoal da IPEA, eu acho eles muito competentes. Só que eles analisam sobre a base do IBGE, e aí que está a pegadinha. Aí está a pegadinha. No IBGE, somente para te lembrar, a determinação do indicador de desemprego inclui pessoas que trabalhem pelo menos 1 hora por semana, e não necessariamente remunerada. Então, se você não procura emprego, não está no indicador. E aí vem o governo. Temos o menor indicador de desemprego da história. Nunca antes nesse país. Sabe? Como fala o presidente. Mas, se a pobreza está baixando, alguém que me explique isso. Estou aqui numa matéria da revista Oeste, escrita por Edilson Salgueiro, nosso colega, do dia 12 de agosto de 2025, cujo título é: em menos de 2 anos, dobrou o número de moradores de rua. Então, peraí. Se a pobreza diminuiu, por que tem mais moradores de rua? Luiz Arthur Nogueira, tem alguma resposta que possa me auxiliar a entender se isso é uma informação ou é um dado? Olha, Segré, é difícil, porque assim, o que acontece? Primeiro, a pobreza está muito elevada no Brasil. 26,8% vivem abaixo da linha da pobreza, é mais de uma pessoa a cada 4. Já é um mar de pobres no Brasil. Outra coisa, o que é conceito de pobreza? Em São Paulo é uma renda. No interior do Piauí é outra renda. Ou seja, a gente tem vários Brasis. Então você generalizar e falar de uma pobreza no Brasil também eu acho algo muito difícil. Agora, o que o governo Lula faz para literalmente maquiar os números? Não é questão de manipular os números. O governo Lula fez, desde o seu primeiro dia de governo, foi turbinar o gasto público para dar uma renda no bolso da população mais pobre e gerar uma falsa sensação de que as pessoas não são mais pobres. Então, eu vou dar só um exemplo, tá? Hoje, nós temos 96 milhões de brasileiros que ganham alguma renda vinda de programa social. Qual é o mais conhecido de todos? Bolsa Família. Vocês sabem quanto o Bolsa Família pagava no último ano do Bolsonaro, em média, por família? R$600. Sabe quanto paga hoje, em média, o Bolsa Família do Lula para cada família? R$900. Alguém vai dizer, é só R$300 a mais? Não, é 50% a mais por família que o Lula paga hoje em relação ao que pagava o Bolsonaro. Se você pegar só esse dado, você vai dizer que muitas famílias saíram da pobreza. E eu pergunto para vocês, R$300 a mais, embora seja 50% a mais, R$300 tira alguém da pobreza? No Brasil de hoje? Então isso é muito questionável, Segredo. Então você pega uma estatística, você massacra os números e divulga a manchete que você quiser. Eu não acho R$300 a mais pode até ajudar muitas famílias pobres, mas não tira ninguém da pobreza. Mas quando você tem 51 milhões de pessoas que estão vinculadas à Bolsa Família, 94 milhões de brasileiros têm alguma ajuda social de alguma coisa, isso não é distribuição de renda, isso é populismo barato. Tira de alguém que está produzindo e trabalha para dar para alguém que não está produzindo. E não produz não porque não pode, não produz porque não quer. E aí pode ter alguém que diga, não, coitado, porque não tem oportunidades da vida. Então vamos lá. E aí vem o dia de amanhã, Raquel, se você chegar e tomara, você chega a deputada federal, senadora ou até presidente.
considera a possibilidade de que uma ajuda social, que eu não sou contra, e por esse motivo foi catalogado pelo presidente Milei de liberal de esquerda, eu não sou contra a ajuda social, mas tem que ter dois fatores fundamentais. Primeiro, tempo determinado. Eu te ajudo, eu, governo, eu, Estado, te ajudo. Se precisar de ajuda, não vou te deixar na mão, mas vai ser no máximo de, sei lá, 6 meses, 1 ano. E a outra, contrapartida. E não é contrapartida como agora. Sabe qual é a contrapartida agora de um Bolsa Família? Levar o filho para a escola. Não, garoto, não, vem cá. Eu te ajudo, mas você vai estudar. Ou eu te ajudo e você vai ter uma habilidade de uma profissão. Sei lá, marceneiro, como se chama quando? Desentupidor de canos, sei lá, alguma coisa. Pintor, pedreiro, alguma coisa. Torneiro mecânico. Lula podia fazer essa, já que é a função dele. Você sabe Curso. Torneiro mecânico. Perfeito, pode ser. Mas dessa forma, você evita ter um monte de gente pendurada em que, dependendo de quem produz, porque está tirando imposto para colocar aqui, esse valor seja retirado do orçamento para melhorar a educação, a saúde, a segurança. Raquel, estou errado? Eu concordo plenamente em relação ao assistencialismo. Nós temos um país extremamente assistencialista e por isso que muitas vezes essa ruptura total para a privatização deixaria um país mais caótico do que já está. Porque hoje, por exemplo, a contribuição previdenciária, quando a gente fala em contribuição previdenciária do próprio INSS, nós pagamos também para aqueles que não contribuem. Por exemplo, o servidor público tem de cara 27,5% descontado da folha de pagamento. Mas se tiver um estrangeiro, pode ser pobre, pode ser rico, quiser usar o SUS, ele vai usar e quem paga somos nós. Uma pessoa que não tem condições e não contribui para esse bolo da Previdência, também vai usar. Então existe uma péssima distribuição, porque parece que fomenta aquele que trabalha, paga para todos, e aquele que não trabalha tem o assistencialismo completo sem a contraprestação, sem a prestação de contas. Eu acredito que uma boa forma seria, quando falamos que as pessoas não saem do mesmo degrau da escada para buscar os seus sonhos ideais profissionais muitas vezes, ou buscar ascensão econômica. Mas poderíamos ter uma forma de que a pessoa pudesse sair desse degrau que está em desvantagem, mas tendo que pagar futuramente. Essa situação de você dar para aquele que não tem condições é o mesmo que eu faço analogia para aqueles que moram em situação de vulnerabilidade. Você explora a pobreza e fomenta a pobreza eterna. Você não está dando incentivo para que a pessoa tenha condições ou vontade ou força para sair daquele establishment, daquela situação. Sim. Por quê? Justamente você fomenta a vagabundice. Fica aí que você está ganhando, você come. Agora, se você dá condições e condiciona aquela ajuda a uma série de requisitos a serem cumpridos, eu acho que esse seria o justo, esse seria o ideal do assistencialismo, porque acabar com o assistencialismo seria o caos maior do que já vivemos. Mas aí eu acho que o segredo pode estar nessa palavrinha que você usou. Assistencialismo é assistir alguém. Ajuda social é ajudar alguém. Professor, me corrija porque talvez estou cometendo algum erro na ponderação. Mas se eu ajudo alguém, a ajuda deve ser provisória e com contraprestação. Assistir alguém não tem nenhuma dessas duas requisitos. Não tem nenhum desses dois requisitos. Não tem nenhuma condicionante, Segré. Pode ser ad eterno, não tem condicionante. E isso realmente fomenta aqueles que são burro de carga, que trabalham, tem a sua folha de pagamento descontada, tributos, para que você fomente aquele bolo daqueles que são incentivados para a vagabundagem, para o ócio. Então, eu queria que ficasse bem claro, eu não estou falando que aqueles que não têm ascensão econômica ou têm essa desvantagem econômica não devam ter do Estado uma ajuda para que o degrau seja menos diferenciado. O que eu estou falando é colocar condicionantes também para essas ajudas, assistência, etc. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Não sei se eu fiquei clara. Ficou. Diga. Não. Depois vai. Segré, com todo respeito à sua excelência, o presidente Milei, que é um dos melhores presidentes do mundo na atualidade,
Quando ele te chama de liberal de esquerda, eu vou dizer, ele está errado. Que é uma das formas que, um dos pecados que nós da direita e nós que acreditamos no capitalismo cometemos. Acreditar que a mão invisível do mercado é algo dado. Não, a mão invisível do mercado é algo que tem que ser construído. Porque se você já tem um Estado que tomou conta da sociedade e destruiu a sociedade se sobrepondo a ele, você não tem mais mão invisível no mercado, você tem mão oculta do mercado. E aí é que vem a grande questão. Como é que você pode, de alguma maneira, reverter isso? Certamente é com essas obras, não é com essas obras assistencialistas, não é isso não. É criar esses condicionantes para vincular a um projeto maior de economia, que é a retirada, acabar com as estatais, retirada desse grupo de um mercado informal para que ele entre, estimular o empreendedorismo, criar formas de crédito para aquele micro e pequeno empreendedor, para que ele se torne médio e grande empreendedor, ou seja, é um projeto de economia muito mais amplo, não pode ser um projeto de economia assim. Por isso que quando você falou isso e diz que você é um liberal de esquerda, eu digo não, é que tem que ter um planejamento de longo, médio e curto prazo para a retirada total. Mesmo porque, se você apenas chegar e falar assim, retiremos tudo agora, sabe o que vai acontecer? Você vai criar uma massa de indivíduos revoltados porque o próprio Estado tirou tudo deles, tornando-os mendigos a receber esmola, claro. Que é o que o governo atual faz. Aí o que você vai fazer com essa massa? Você vai enfrentá-las na rua, porque vai chegar uma hora que é uma questão de conta mesmo. Chega um momento que haverá uma massa tão grande de indivíduos que os bárbaros baterão nas portas das casas desses indivíduos que não quiseram dar conta deles. É o erro que nós de direita cometemos. Muitas vezes, eu particularmente, quando eu vejo e aí eu tenho certeza que a Raquel não vai conhecer, porque várias vezes eu vi a Raquel falando, eu sei que ela percebe essa necessidade. Nós não vamos na periferia. Quem vai na periferia é a esquerda que fica dando esmola e fazendo demagogia com eles. Nós temos que ir lá na periferia para resolver aqueles problemas. É ali que nós da direita temos que atuar. Não é no centro produtor. O centro produtor ele não precisa do Estado nem do político para encher o saco dele. Nós temos que ir lá. Aí, por isso que eu concordo contigo. Mas é uma questão de um planejamento estratégico que nós não temos. Então, a gente está agindo sempre taticamente. Aí você encontra uma situação como essa. Encerrando realmente. Eu vou cometer aqui uma falácia ad hominem. Diga. Tá? Mas é para apenas expressar a minha angústia e a minha tristeza. Como é que eu vou levar em conta um instituto que teve o Márcio Postman como presidente? Todo mundo se revoltou com ele porque dizia que ele alterava ou ele impunha determinadas conclusões lá no IPEA, e é o atual presidente do IBGE. Como é que eu vou acreditar num instituto que pega dados? Você mesmo demonstrou. Olha como é que eles estão tratando os dados. Não dá para levar em consideração isso. É piada. Eu queria dar rapidamente um passo atrás nisso. E é o seguinte, eu entendo que o Estado ele tem que atrapalhar pouco, né, e ajudar o mínimo. E largar a pessoa. Eu vejo dessa maneira. E aí a gente pode entender assim, ajudar um pouco significa um programa social. Só que o problema é o seguinte, a gente desconsidera que o ajudar um pouco devia ser o imposto. Só que a gente não usa o imposto para ajudar nada. Então, assim, a pessoa vai lá, paga imposto todos os dias, aquilo vai pro ralo e aí fala, não, peraí, agora eu vou te fazer um programa social para te ajudar, te vinculando a mim. Quer dizer, isso devia ser a função do imposto, só que a gente corrompe o imposto e fica apostando em programa social.